Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos e amados servos do Senhor. Tenho uma palavra para o seu coração que está no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 36 a seguir. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos fala que Jesus, prestes a viver um dos momentos mais difíceis da sua caminhada, da sua missão, ele toma os seus discípulos e vai para um lugar chamado Getsêmani. Chegando ali no jardim do Getsêmani, ele vai se afastar um pouco, ele vai andar um pouco adiante e ele vai pedir para que os seus discípulos fiquem ali assentados enquanto ele vai além para orar. E quando ele vai além para orar, ele leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando ele leva consigo Pedro, Tiago e João, ele vai dizer para os seus discípulos: ficai aqui e velai junto comigo. E indo um pouco mais adiante, ele se retira e ele vai se prostrar. Jesus vai se prostrar com o seu rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A palavra vai dizer que a angústia começou a tomar conta de Jesus. A alma dele começou a angustiar-se, sentindo ali já a aflição, sentindo ali o peso daquilo que esperava por ele, porque estava chegando o momento em que Jesus seria entregue para ser crucificado. Judas já estava se aproximando para entregar Jesus, para que ele viesse ser condenado e crucificado. E Jesus, sentindo o peso ali, a aflição, a angústia da morte, ele vai orar a Deus naquele momento. Os seus discípulos ficam ali, Pedro, Tiago e João. E Jesus dá uma ordem para que eles fiquem orando ali, para que eles fiquem velando, intercedendo. E Jesus se retira adiante e vai clamar a Deus. Ele fica ali a sós com Deus. Porque tem momentos que é assim, tem momentos que algumas pessoas vão poder caminhar do teu lado até um certo local. Mas vai chegar o momento que vai ser só você e Deus. Você vai clamar só você e Deus ali e ninguém vai poder te ajudar. Jesus, ele vai orar a Deus e diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus sabia bem que mesmo que a sua alma estava angustiada, que a sua carne estava sentindo o peso do meu pecado, do teu pecado sobre ele, ele sabia que o que estava ali acima de qualquer coisa não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela está acima de todas as coisas na nossa vida. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que você quer, mas é sobre a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Tem momentos que nós passamos por situações de angústia, de aflição, que nós até pedimos: meu Deus, me livra de passar por essa situação, me livra de passar por essa amargura, por essa dificuldade, mas tem coisas que é inevitável, nós temos que passar, nós temos que beber do cálice, assim como Jesus, ele ora a Deus e pede para o Senhor passar o cálice dele, sem que ele bebe. Deus não permite, porque ali Jesus estava por um propósito muito grande, que era salvar toda a humanidade. E quando Jesus, ele termina de orar, ele vai até onde os seus discípulos, e ele vai pegar os seus discípulos dormindo, ele vai dizer: vocês não conseguem vigiar nenhuma hora sequer. A Bíblia vai dizer que ele volta novamente e vai orar, e ele faz novamente a Deus a pergunta: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, mas que seja feita então a tua vontade. A vontade de Deus muitas vezes nos causa angústia, tristeza, aflição, mas nós sabemos que ela sempre será boa, perfeita e agradável, porque o propósito de Deus na nossa vida é o que é mais importante. Ainda que você passe por angústia, ainda que você passe por aflição, o que sempre vai prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.
Quai, seu app de vídeos curtos.